Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, tudo bem? Uma live diferente de todas as lives que você já viu nesse canal até hoje, com um pouco mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, o canal Consignado Inteligente vem nesse final de semana fazer um anúncio muito importante. Eu preciso de você comigo aqui até o final, que eu vou esclarecer tudo que você sempre se perguntou, tudo que você nunca teve coragem de trazer aqui para nós. Eu vou rasgar toda a verdade, como sempre fiz aqui no YouTube. Sabe que eu criei esse canal no intuito de ajudar aposentados, pensionistas, servidores BPC, e é o que eu tenho feito até esses dias de hoje. Foi criado com muito esforço, né, com pouco conhecimento, mas muita verdade, muita vontade de fazer dar certo. E de repente a gente tem algumas surpresas no transcorrer do processo que não são muito agradáveis, né? Então, eu, como tive vocês aqui quando eu tinha um inscrito, e hoje a gente quase chegando a 65 mil inscritos, vem algumas surpresas desagradáveis e eu preciso trazer essas surpresas para vocês aqui. Então fique comigo, interaja aqui no chat, deixa sua mensagem, me fala de onde você está assistindo. Se não é inscrito, se inscreva para mostrar para o YouTube a força que nós temos aqui, independentemente de monetização ou não. Estamos sendo punidos por falar a verdade. Isso me incomoda um pouco, porque eu não sou analisado por pessoas no YouTube, eu sou analisado por algoritmos. E esses algoritmos, às vezes, são equivocados. Mas o que vale é que eu ainda continuo tendo acesso a você, assim como a Ana Zete Antunes do Rio de Janeiro, Niterói, que chegou aqui. Eu estou lendo todos, tá? Todos vocês hoje. Às vezes vocês chegam em canais aí que não dão a mínima atenção para vocês. Você está sim num canal que vai te ouvir, que vai te ler, como a Luciane Moura, que acabou de falar para mim com muita tristeza, não recebi o 10º, Thiago, me ajuda, grata. A gente vai fazer todas as ajudas possíveis e imagináveis. O Evan Jaime, que chegou aqui agora, Fortaleza, Ceará. Você vê que não é robô. A nossa audiência não é feita por robôs, né? São quase 2.000 vídeos feitos para vocês aqui com muito carinho, muita atenção, muito tempo, né? E de repente, pessoas querendo destruir toda essa história bonita que foi construída aqui no canal Consignado Inteligente, e muitos começam a me perguntar: vai acabar o canal, Thiago? Acabou o canal? Chega! Eu fiquei quieto muito tempo. Essa semana eu fiquei quieto para poder chegar aqui com bastante argumento e explicar para você toda a verdade. Eu vou pedir que você fique comigo até o final, não vai ser uma live comprida, vai ser uma live diferente. Eu vou mostrar várias coisas que vocês nunca tiveram acesso, vou responder todas as perguntas que vocês fizerem para mim, tá? E tô aqui de coração aberto, querendo interagir com vocês aí. Talvez pela última vez, quem sabe. Quem vai definir é o YouTube. Eu vou colocar a minha situação para eles aqui hoje. E para vocês também, que eu devo satisfação a vocês, não a robô, a algoritmo, a nada disso. O Décio Gomes, que chegou aqui também, de Goiás. Olha só, audiência de todo o Brasil pulverizada. Paraná, Terezinha Valvassari, querida. Vamos dar uma olhada no vídeo do Kim Kataguiri. Tá? Um deputado federal trouxe uma informação muito importante, eu vou reverberar isso, que esse vai ser o vídeo da reprise do final de semana. Na sequência eu venho com todas as informações que você quer saber de mim. Aproveita, chama a turma, taca o dedo nesse joião, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, que você está num canal jornalístico, provavelmente o único canal jornalístico financeiro voltado para o público servidor, aposentado e os patriotas do Brasil em geral. Tá, Nazete? Espera aí que eu já vou explicar, tá, querida? Não vamos chorar antes da hora, não. Fala, Kim Kataguiri, o que você descobriu que está rolando aí em Brasília? Para quem não sabe, o Kim não é nem bolsonarista e nem esquerdista. Então é muito importante, muito interessante você ouvir a opinião de um cara que está meio que nem eu, né? No fio da navalha, teve que escolher um lado. Na verdade, a gente não pode escolher o lado negro da força jamais, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Fizemos a nossa escolha, mas temos a nossa imparcialidade. E esse governo que está aí, meu amigo, é um governo que não está acertando em quase nada. Mas vamos lá, o que o Kim apurou? Já tem logo o Moraes aqui com a escopeta na mão aqui, será que ele vai atirar? Vamos ver. Fala, Kim, na volta a gente vem com todas as notícias, quero a sua interação aí no nosso chat. Ira de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, vocês lembram que teve aquele decreto de sigilo das imagens da invasão do Palácio do Planalto. E ficou muito claro por que o sigilo foi decretado. Porque o ministro foi absolutamente conivente
conivente contribuiu com a invasão de dentro do Palácio do Planalto. Mas pior do que isso, né? Você tem uma comissão de inteligência no Senado que recebe relatórios sigilosos, né, por parte do Poder Executivo, das agências, né, de inteligência e por parte também do Gabinete de Segurança Institucional, que é o principal ministério que concentra ações de inteligência. Inclusive, eu, na medida provisória da reorganização dos ministérios, lutei e consegui que a inteligência não passasse do Gabinete de Segurança Institucional para a Casa Civil, que é o mais político dos ministérios. Com certeza, ele seria utilizado para espionar adversários políticos, como quando eu era militante, em 2015, 2016, a Dilma colocou o Zé Eduardo Cardoso para fazer dossiê contra mim. Imagina se a ABIN, se os serviços de inteligência nessa época estivessem na Casa Civil. Mas enfim, o ponto é o seguinte: o ministro falsificou o documento que ele enviou para a comissão. E o ministro Alexandre de Moraes pediu esses documentos e viu que os documentos são falsos. Ou seja, nós temos a probabilidade, na minha avaliação, uma probabilidade muito alta de que esse sujeito seja, né, não só convocado a depor na CPMI, mas também responda no Supremo Tribunal Federal e eventualmente até seja preso pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, por ter falsificado um documento e falsificado um documento que ele mandou não só para a Comissão de Inteligência no Senado, mas que ele também enviou para o inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Percebendo o crime, o ministro Alexandre de Moraes já encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, né, os relatórios de inteligência, pediu para que fossem encaminhados os relatórios de inteligência para a PGR, que é o órgão acusador, e também todos os documentos que foram enviados ao Senado, também pediu para que o Senado enviasse para a PGR, para daí formular, eventualmente, uma denúncia, um pedido de prisão preventiva ou o que quer que seja contra o sujeito que falsificou esses documentos. Então, fica mais do que claro, né? Não só você decretou o sigilo para esconder que teve uma conivência criminosa com a invasão, né, e com o vandalismo que houve no Palácio do Planalto, como também você teve a falsificação de um documento para o ministro fingir que não sabia da gravidade das invasões, fingir que não sabia que 18 ônibus estavam a caminho de Brasília com a intenção de invadir os três poderes, de enfrentar as forças policiais, para se isentar de responsabilidade quando ele foi absolutamente conivente com aquelas pessoas que invadiram o Palácio do Planalto e cometeram aquela atrocidade que a gente se lembra muito bem, uma das cenas mais lamentáveis, e eu repito isso sempre, para mim uma das maiores tristezas históricas foi ver o relógio que está lá desde Dom João VI, que sobreviveu à Primeira e à Segunda Guerra, sobreviveu ao golpe de Getúlio, sobreviveu a 64, mas não sobreviveu ao tiozão que ficou lá graças a conivência, não só a sua própria atitude criminosa, mas também a conivência do ministro chamado Sombra de Lula, por ter sido segurança do Lula durante todo esse tempo, homem de confiança do Lula, e que falsificou um documento ao Senado Federal e também para o Supremo Tribunal Federal. Muito bom, muito bom. Esse é o primeiro vídeo que eu trouxe aqui para vocês, nessa noite especial. Só contextualizando aí o pessoal que está chegando agora. Hoje é uma live muito importante, uma live como vocês nunca viram antes. O Thiago está aqui, despido de qualquer tipo de orgulho, de vaidade, e vai trazer um bastidor real para vocês entenderem como que funciona esse mecanismo, por que tem tanta gente mentirosa aqui nesse YouTube, né? E por que alguns canais que querem trabalhar com honestidade e transparência acabam sofrendo algumas represálias da plataforma. A Suzana está aqui, não nos abandone jamais, tá? Independentemente, Suzana, do canal ou não, eu nunca vou abandonar a minha causa, tá? Eu venho de coração, corpo e alma aqui. O que eu fazia antes do YouTube era a mesma coisa que eu vim fazer aqui. Só que eu fazia para poucas pessoas, né? Um menor público. E hoje eu consigo abranger mais graças aqui. Mas o YouTube não é a única plataforma do mundo. Então, mesmo que a gente não consiga mais poder falar a verdade aqui, a gente vai fazer em outras plataformas o conteúdo, não tem problema nenhum, tá? Fica tranquilo e continua comigo aqui que você vai entender. Prometo que eu vou falar. Mas o que o Kim traz é uma situação que vocês podem analisar. Você vê, eu acabei de falar aqui, o Kim não é bolsonarista. O Kim é um cara de direita, conservador, né? Conservador de direita e liberal é normalmente os esquerdistas. Pessoal que acorda depois das 11 da manhã aí, reclamando, querendo a picanha caindo na cabeça. O Kim não é bolsonarista, tá? Não é, declaradamente. Mas ele está falando a mesma língua do Marcos Duval, que é bolsonarista. Então quando você vê uma direita que é desunida, porém fala a mesma língua,
falsificação de documento, a BIM, né? O Marcos Duval falando muito dessa questão de falsificação de documentos, de que o G. Andrade sabia, né, que os 18 ônibus estavam indo, que o Lula sabia, que o Lula tinha voo marcado e desmarcou. Eles têm muitas provas contundentes. E, em contrapartida, o nosso governador maior do país, aí, o Luiz Inácio, faz o quê? Ele traz o Maduro para cá, para descontextualizar toda uma situação, causar um Big Brother, dar porrada na jornalista, que, aliás, isso é uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês. Acabou o amor dos jornalistas com o Lula, né? A minha classe jornalística, a maioria é esquerdista, porque adora levantar uma bandeira. Esse país aqui é esquerdista. Esse país é esquerdista. Então é muito difícil quando você tem uma orientação e valores que combinam mais com a direita, e você vê um país esquerdista que condena, mesmo que faz o L embaixo da mesa para ninguém ver, mas está aí, ganhou a eleição novamente, a esquerda. Eu não lembro desse país ter sido governado pela direita. Na minha história física aqui nesse país, qual governo de direita você se lembra? Vocês, alguns devem ter mais idade do que eu, mas eu cheguei aqui, estava o Sarney. Quando eu acordei, né, do meu coma infantil para a política, era o Sarney o presidente. O Sarney, aí depois veio o Collor, certo? E aí depois veio o Fernando Henrique, que já era esquerda, mesmo ganhando do Lula, era PSDB, a gente achava que era direita. Mas foi um bom presidente, na minha opinião, o melhor presidente. Sempre falo que alguns concordam, outros discordam, mas o importante é que a minha percepção de vida, o presidente que organizou nosso país financeiramente foi o Fernando Henrique Cardoso, criou a nossa moeda, né? Agora, o que o Lula fez pelo nosso país? Muitos acham que ele pagou a dívida externa. Mentira, a dívida externa nossa continua. Ele vendeu o pré-sal, a Dilma vendeu o pré-sal para os Estados Unidos. E aí a gente vem aí com governos esquerdistas, até que um dia a gente acordou e começou a reagir. Foi para a rua e derrubamos a Dilma, colocamos um presidente da direita, colocamos agora um Congresso, uma Câmara e um Senado direita e reelegemos um ex-presidiário esquerdista que está passeando com o nosso dinheiro e esqueceu de governar o nosso país. Está aposentado ganhando 30 mil reais por mês. É isso que o nosso presidente atual está fazendo. O dia que ele fizer coisa boa, eu vou vir aqui falar. Porque jornalisticamente eu tenho que fazer isso. Eu não tenho birra com ninguém aqui. Mas é isso. O Bolsonaro fez as cagadas dele lá atrás. Mas em 3, 4 meses de Lula, as cagadas e as coisas que esse cara já falou superaram todas as cagadas que o Bolsonaro fez, na minha visão. Ou tô errado aqui? Participa aí do chat, interage comigo. Tô esperando o seu retorno aqui. Moraes vai ser preso, Jonathan fala. Será? Vamos ver o outro vídeo aqui. Indicou o Zanin hoje pro STF. Fica aqui que vocês não vão se arrepender do que vocês vão ouvir não, tá, gente? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai para os outros temas aqui, para vocês entenderem toda a angústia, a revolta e a reprovação do que está acontecendo aqui, não só com o nosso país, né? Mas com o contexto geral da situação aqui, para vocês entenderem e analisarem comigo. Por isso que é importante a gente fazer essas lives e ter a liberdade de poder fazer essas lives. Mais uma derrota do Lula no Congresso. O que aconteceu? Fala aí, Kim. Olha a cara de assustado do Kim. Fala, Kim. Japonês? Tá com o zoião aberto, o japonês. O discurso que vocês vão ver agora é sobre o marco temporal, que é algo fundamental para dar segurança jurídica para o produtor rural, para qualquer um que defenda a propriedade privada, que defenda o direito constitucional de você ter a sua terra para você produzir. Isso por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão há um tempo atrás, decidindo parâmetros, né, de quando você poderia demarcar ou não demarcar a terra indígena, né? E isso foi a partir de 5 de outubro de 1988. Esse é o marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. O que a Câmara dos Deputados fez? A Câmara dos Deputados pegou essa jurisprudência, essa decisão do Supremo Tribunal Federal e transformou em lei, ou seja, positivou, colocou na legislação aquilo que era interpretação da Suprema Corte, justamente para a gente ter segurança jurídica e não acontecer o
que tem acontecido, né, de como o processo é autodeclaratório, né, a gente teve um aumento de 800 mil indígenas para 1.500.000 indígenas, sendo que mais de 11% do território nacional já é demarcação de terra indígena, e esses indígenas não têm sequer o direito de explorar as próprias riquezas nas próprias terras e ficam condenados à miséria devido a esse modelo falido de demarcação de terra indígena que é defendido pelas esquerdas, enquanto a gente defende que eles tenham a propriedade disso, que eles possam fazer o que quiser com a terra deles, que eles possam explorar a terra deles, que eles possam plantar, que eles possam produzir, que eles possam enriquecer. Mas, de todo modo, a ideia é estabelecer essa segurança jurídica ao mesmo tempo que a gente estabeleceu os mesmos parâmetros do Supremo para a segurança dos indígenas, ou seja, o Estado tem o dever e o poder de prestar assistência à saúde, assistência à educação, assistência social nas tribos indígenas, nas tribos isoladas da mesma maneira. Se tiver algum problema de saúde, se tiver algum problema social, também o Estado, o poder público vai poder atuar para auxiliar nessas aldeias. Então, a ideia, para além da segurança jurídica, para além da preservação da propriedade, é garantir o que já havia sido determinado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a assistência do poder público vá chegar a essas terras também, que eles não vão ficar largados, infelizmente, no modelo falido que a gente tem hoje de demarcação, em que eles não têm o direito à própria terra, que eles não têm o direito à própria propriedade. Para discutir a favor, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro é importante esclarecer que é mentira que o projeto permite garimpo ou permite construção de hidrelétrica em terra indígena. Isso está expresso no texto. É só se o governo tivesse interesse e depois de chancela do Congresso Nacional. O governo tem interesse? Vai ter a chancela do Congresso Nacional? É esta a previsão que está colocada. Se dizem que o projeto é inconstitucional, pois então precisam questionar a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque só o que este projeto faz é colocar na lei o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, você tem a garantia de que as unidades de conservação, ou seja, a preservação ambiental, ela vai ser mantida pelo ICMBio dentro dessas terras indígenas. A União, ela vai poder prestar serviços de saúde e de educação dentro das áreas demarcadas. Mais uma preocupação do relator em relação às terras indígenas. Aproveitamento de riquezas naturais, imune de impostos e taxas para os povos indígenas. Ou seja, primeiro, a gente não está trazendo nada de novo. É mentira que essa lei estabelece um marco temporal. O que estabelece o marco temporal é a Constituição e a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Raposa Serra do Sol. Esse projeto em nenhum momento estabelece o marco temporal, porque seria inconstitucional. Aí sim eu daria razão a vocês. É mentira, é coisa de quem não leu o projeto, ou então está de má fé querendo manipular a opinião pública contra o agronegócio, transformando isso numa briga de agricultor contra indígena, o que não é o caso. A única segurança que é dada é aquela já prevista pelo Supremo Tribunal Federal, de que, se for demarcada alguma terra fora do marco temporal, o proprietário da terra vai ser indenizado. Pronto, acabou. É uma garantia de que o sujeito tem o direito à segurança jurídica, de que o passado não vai ser incerto. E faço aqui as minhas palavras, as palavras do ministro Gilmar Mendes. Certamente já houve indígenas em Copacabana. Então, a discussão sobre segurança, sobre demarcação de terras até 1988 é absolutamente razoável, é o que se faz em países desenvolvidos. Aliás, eles foram além, foram para a titulação dessas terras. Os indígenas têm 100% de liberdade, em regra, nos países desenvolvidos, de explorarem a própria riqueza. E mais, de má fé, muitas vezes, setores da esquerda utilizam imagens antigas, inclusive do governo Dilma, de terras Yanomami, cujo garimpo ilegal só foi permitido por causa de um jabuti colocado por um deputado petista numa medida provisória do governo Dilma. Então é bom, para quem tem memória, quem conhece os anais e as votações da casa, colocar a verdade em ordem. Obrigado, presidente. Eu acho uma verdadeira zona, né, o que acontece ali, né? Enquanto o deputado fala, tem gente que passa atrás. Eu não ia prestar. Eu não ia prestar para ser deputado, que o cara ia passar atrás de mim e ia falar: senhor, pode sentar? Senta enquanto eu estou falando, pelo menos. Demonstra um pingo de respeito. Porque isso que eles fazem ali uns com os outros, e o Kim deve fazer também, não estou defendendo aqui não, é uma coisa ridícula. Às vezes você assiste uma sessão da Câmara, do Senado,
o cara tá mexendo no cabelo, a mulher tá, sabe? Nem em sala de aula você tem um comportamento desse. E a gente paga salários absurdos, astronômicos, para esses palhaços fazerem isso aí.